Oi pessoal, bem-vindos em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos falar sobre a política na Argentina. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo, deixa seu comentário e também segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fernanda e as do canal que vão aparecer aqui embaixo, como sempre você já sabe. Para falar sobre esse tema, nós chamamos uma pessoa que sabe um pouquinho sobre a Argentina, sabe por quê? Ela é argentina, que é a Marina Vitelli. Quem melhor para falar sobre o seu próprio país que não alguém que é da Argentina? Apresente-se pra gente, diga em que você trabalha. Oi gente, sou a Marina Vitelli, eu sou argentina, eu moro aqui no Brasil há 3 anos, eu sou formada em RI, fiz doutorado na Argentina e eu vim para São Paulo para fazer um pós-doutorado no programa Santiago Dantas, onde agora eu sou professora e eu também sou professora visitante na Unifesp no curso de Relações Internacionais. Mais uma dantesca aqui com a gente. Isso mesmo. O presidente Macri assumiu o governo na Argentina em 2015 e esse ano a gente tem eleição novamente para a presidência e tá uma grande disputa em relação a Kirchner, né, Cristina Kirchner, e em relação ao próprio Macri. Então, fala pra gente um pouquinho quem é o Macri, como é que ele chegou lá, quais são essas características dessa política dele, né? O que tem ele de diferente em relação aos demais competidores pela presidência atual? Acho que a primeira questão para colocar sobre o Macri é que ele foi um empresário, né? Ele vem de uma família de empresários, né? Das empresas, uma das empreiteiras argentinas mais tradicionais. Ele depois foi diretor do clube de futebol Boca Juniors, né? Que parece que não tem a ver com política, mas tem tudo a ver na Argentina, né? E aí ele depois decidiu entrar para a política formal. Ele foi eleito prefeito da cidade de Buenos Aires, se não me engano, 2 termos, né? E aí depois ele se candidatou para ser presidente. Ele formou um partido político que se chama PRO, né? Só que para as eleições ele formou uma coalizão, né? O Partido PRO, que é um partido novo, né? Tem esse viés de pessoal que vem das empresas, né, das corporações, de alguns organismos internacionais, e ele se juntou com o partido tradicional da Argentina, que é o CR, né, sempre a concorrente do peronismo, e com outro partido um pouco menor, que é a Coalizão Cívica. Bom, eles se apresentaram, né, nas eleições. No primeiro turno, o Macri ficou em segundo lugar, muito perto do candidato do kirchnerismo, o Daniel Scioli. Só que eles tiveram uma vitória muito grande, que até possibilitou a vitória presidencial, que foi que Cambiemos, né, essa coalizão, ganhou a província de Buenos Aires, né, que é o distrito político, o maior distrito político da Argentina. Essa vitória foi fundamental, né? Aí houve um segundo turno que o Macri ganhou por uma diferença muito apertada, realmente não foi muito, mas obviamente ele se tornou presidente, né? Com um discurso, acho que tem alguma semelhança aqui com o Brasil, né? Com essa pauta de que é necessário mudar, melhorar a institucionalidade, então traz toda aquela agenda anticorrupção. Existiam, assim como aqui, suspeitas de episódios de corrupção no governo anterior. Isso foi uma das linhas fundamentais da campanha. E, obviamente, também existiram, né, alguns erros, né, em particular a política econômica dos últimos anos do governo Kirchner foi problemática, né, com um nível de inflação alto, com uma restrição na compra de moeda externa. E aí a gente tem a vitória do presidente. Nas eleições de meio termo, Cambiemos não foi mal, de fato, foi relativamente bem, né? A principal vitória foi ter ganho o pleito do Senado, né? Aí eles escolheram 2 senadores e ficou a Cristina em segundo lugar, né? E aí foi uma espécie de afirmação, né? Mas ele entrou como senadora. Por isso que hoje a gente tem de novo aparecendo ela como figura representante da oposição, né? Nas pesquisas agora para essa eleição, eles estão aí bem próximos. Em termos de votos. Engraçado, quando você falou da questão que ele é empresário
que ele fala muito dessa agenda, da questão econômica, me lembra mais o Partido Novo aqui no Brasil, né, o Amoedo, do que o Bolsonaro, igual as pessoas algumas gostam de relacionar. Exatamente, não, ele tem muito a ver com essa linha, né, com o que seria também o PCdoB hoje. Pode ser, né? Isso. Essa questão das origens empresariais é muito importante. Ter uma pesquisa muito boa da Universidade Nacional de São Martin, que pesquisa elites empresárias, e eles mostram como o número de ex-gerentes de empresas, né, de corporações dentro do governo, tanto nacional quanto da Província de Buenos Aires, é absurdo. Assim, existe uma ocupação realmente, né? Todos os quadros do governo, né, de primeiro, segundo e terceiro escalão, a maioria deles são formados por pessoas que trabalharam em grandes corporações, tanto nacionais. Privada, então, né? Isso. O que, obviamente, pode ter algumas vantagens, mas também existe uma perspectiva diferente sobre a administração pública, sobre o valor das políticas públicas, da presença do Estado, que foi também problemático. As pessoas às vezes confundem a ideia de que um gestor, né, não possa vir da iniciativa privada. Até pode, desde que ele saiba a política pública. Isso, mas também tem conflitos de interesses. Teve vários conflitos de interesses. Por exemplo, uma das questões que deu mais problemas foi a participação do primeiro-ministro de Energia, né, que antes ele era parte da Shell, né, das empresas, né, de petróleo. Então, a questão da energia é uma questão chave também para entender o mal-estar da população, porque no governo anterior as tarifas de luz, gás, água, transporte estavam congeladas. Sim. Macri, o que ele fez foi desregular essas tarifas, só que assim, o aumento foi de 1000%. A inflação comeu solto. Imagina sua conta de luz aumentar 1000%. Nossa senhora. É como se a gente pegasse alguém da Vale e colocasse como ministro de Minas e Energia, Exatamente. Né? Bom, a eleição do Macri, então, ela é muito diferente da eleição que a gente teve do Bolsonaro aqui, que foi uma eleição muito atípica, né? Que mostra uma movimentação da sociedade brasileira que a gente não via há muito tempo, mas que foi feita de uma forma completamente baseada em fake news, né? Em arquétipos de um líder que nunca existiu e coisas do tipo. Como é que a gente pode ver essa mobilização da sociedade argentina nos últimos anos, que tem sido muito intensa, comparar isso um pouco com a ideia do Brasil aqui? Essa questão das diferenças da sociedade em termos de participação política, eu acho um elemento importante para a gente entender a Argentina, né? Quais são, o que pode acontecer ou não na Argentina. É uma sociedade bastante politizada. A gente tem lembranças muito recentes de ter ido para a rua para reclamar, que foi de 2001, né, onde houve, inclusive, todo um movimento político de assembleias dos bairros, né, Legal. de participação política direta, que depois foi se esvaziando, né. Panelaços, né? Os panelaços, mas inclusive assim, um comprometimento assim, de Nossa, tentar... interessante isso, né? Do bairro, do local, né? Nossa, foi duro porque foi uma crise social, econômica, política muito grave, mas era lindo sair nas ruas e dividir as suas opiniões com os vizinhos. Eu estava no começo da faculdade, já tenho vários anos. E eu lembro muito disso. Então, né, tem toda essa mobilização política, que eu acho que é também muito importante para entender o que para mim é o fenômeno político mais importante hoje da Argentina, que são os movimentos das mulheres. Desde, acho que 2015, né, as mulheres começaram a se manifestar de forma espontânea em conta da violência contra a mulher. Tem muitos casos de femicídio. Então, chegou uma hora que, eu não lembro exatamente qual foi o caso, mas a gente saiu na rua em junho, de fato agora, 3 de junho, vai ter o evento que a gente chama de Ni Una Menos, né, Uma Menos. E isso cresceu, né, ano passado com o projeto de legalização do aborto. Aí, né, nas duas votações, né, passou em deputados, aí depois não passou no Senado, mas esses dois momentos teve mobilização de milhares de mulheres e também de alguns homens. Um movimento completamente transversal, porque tem todos os partidos, né, alguns partidos
se identifica mais, outros menos, mas está cada vez mais presente nas instituições políticas, nas universidades, nas ruas. É impressionante também, um movimento muito jovem, muito diverso, que eu acho que daqui a alguns anos eu acho que vai mudar, vai fazer uma contribuição para a melhora da política na Argentina. Aqui no Brasil, eu acho que vocês têm, nos últimos anos, né, tiveram esses episódios das pessoas irem para as ruas, né? Eu fui em algumas manifestações, né, ano passado, inclusive também no momento do impeachment, e eu esperava mais pessoas, né, para uma cidade como São Paulo, e eu esperava também mais organização, né? Às vezes você vê os sindicatos, né, alguma ONG, algum partido, mas eu acho que falta articulação e maior presença, né? Ainda é muito verticalizado, ainda depende muito de grupos específicos, de liderança, né? Aqui a gente não tem essa capacidade horizontal, da vontade, do ímpeto. Uhum. Eu vejo muito assim, é uma pauta muito específica, um momento muito específico e depois dispersa tudo, né? Dependendo da pauta, tem participação, claro que tem, só que eu acho que não é um fenômeno massivo. Não é mesmo. Né? Na Argentina é muito fácil, assim, a gente facilmente vai pra rua pra reclamar. Por isso que, eu acho que, voltando pro Macri, ele teve muito cuidado, né? Ele vinha já com uma pauta de neoliberalismo, de ajuste, né? Daquelas reformas, mas ele, o partido dele, ele sabia muito bem que a Argentina não é um povo que vai aguentar todas essas dificuldades econômicas, vai ficar em casa quieto, né? Então, por isso que ele inaugurou o que eles chamam de gradualismo. Tomou muitas decisões no sentido de liberalizar, abrir e desregular, mas ele também teve o cuidado, né, e o pragmatismo político de não mexer no que seria o nosso Bolsa Família, né? Que a gente chama de Asignação Universal por Hijo. Então ele de fato aumentou um pouco, só que assim, o problema foi que com uma inflação, né, que ele não conseguiu controlar, aliás ele falou que era o problema mais fácil de resolver em 6 meses. Eu lembro disso, seria rapidinho. A inflação no primeiro ano foi de 40%, no segundo de 25%, ano passado foi de 47% e hoje no primeiro trimestre a gente já tem 12%. Quase 50% de inflação e uma devaluação também muito grande, né? Então, para lembrar alguns acontecimentos em termos econômicos, então, inflação em alta, devaluação, o peso passou, né? Em dezembro de 2015 estava 9, só que a gente tinha uma restrição de compra de moeda estrangeira, todo mundo, né? Então, estava o mercado fechado, tinha o mercado paralelo. Na Califórnia. Passou de 9 para 15, né, quando liberalizou, hoje está em 47. Né? O grande salto da devaluação foi ano passado, né? Teve o acordo com o FMI de mais de 50 bilhões de dólares. E isso foi um novo endividamento, né? Ele já tinha começado a aumentar a dívida pública, a dívida externa, que passou, no governo dos Kirchner, estava em torno de 50% do PIB. Nossa. E agora passou para quase 100%. Então, endividamento, inflação. O desemprego, eu acho que uma diferença um pouco com o Brasil. O desemprego aumentou um pouco, mas não tanto. Qual o problema do desemprego na Argentina? É que ele atinge muito mais o emprego nas indústrias, né? Então todo aquele emprego qualificado, protegido, com direitos trabalhistas, é o que mais está sofrendo. Aumentou muito o emprego que seria assim com MEI, né? Então todo o emprego formal, dos aplicativos, aí parece como que o desemprego não aumentou tanto. Precarização do emprego, né? Mas precarizou muito. A pobreza também aumentou um pouco, não estava tão baixa no ano dos Kirchner, né? Nos últimos anos deu uma subida, mas piorou agora um pouco. Enfim, são todos assim, resultados econômicos muito ruins, que era o lado forte do Macri, né? Porque a promessa era de que, bom, um empresário com uma agenda
de liberalização, de desregulação, ia fazer as reformas que o mercado pedia e isso ia aumentando a confiança no governo e atrair os investimentos. Isso não aconteceu, a maioria dos indicadores piorou. Fala pra gente um pouquinho também como é que foi esse acordo do FMI. Naquela crise lá de 2001, realmente o FMI teve um papel muito importante. Agora, nessa também, então ele está se tornando protagonista nessa questão? Sim, e eu acho que tem muitas semelhanças com o Brasil, mas uma diferença é que eu acho que a nossa lembrança é ainda mais recente. Eu lembro esse semestre estou ministrando organizações internacionais. Aí quando foi a aula do FMI, eu perguntei para a sala, né, o que se lembra, eu falei... eu acho interessante uma argentina dando uma aula sobre o FMI, porque na política argentina está muito presente. Por essa lembrança de 2001. Em 2001, na verdade em 2000, houve um acordo muito parecido ao acordo desse ano, que era óbvio que era um acordo muito ruim, só que a gente não tinha muitas opções, né, dentro da linha política e econômica do governo de la Rúa, né? E logo depois veio a crise, o default, né? A Argentina fez uma moratória, toda aquela renegociação. Então, a gente também lembra, tem essa lembrança, né, de uma relação muito assimétrica, momento no qual o FMI cometeu muitos erros, né? O que o governo do Macri e os analistas falavam? Não, mas agora esse FMI é diferente, eles têm um olhar mais social, aprenderam dos erros deles, né? Então, as condicionalidades continuam sendo mais ou menos as mesmas, né? No contexto da piora de todos os indicadores econômicos, com inflação crescente e devaluação, é muito difícil. E eu acho que uma outra diferença que a gente tem que considerar entre a Argentina e o Brasil é que a gente é uma sociedade completamente dolarizada, não na norma, né, mas sim na prática. A gente pensa em dólar, você tem quem consegue ter poupança, É verdade. você guarda dinheiro em dólar, como você vai guardar dinheiro em peso? Não faz sentido, devaluação, né? Tem também uma lembrança muito recente na Argentina, que foi o confisco da poupança, né? E, inclusive de aplicações, né, em dólares, né? E depois foram devolvidas, mas com um desconto muito importante, um prazo muito extenso. Então, muitas pessoas da classe média, eles ficaram sem nada. Eu lembro que tinha fila para ir pro banco para poder sacar o dinheiro e não podia, né? O banco não deixava o pessoal sacar, não tinha essa capacidade. Desespero. E depois, quando abriram, aí confiscaram a poupança. Já tava fora. Isso foi em 2001, não faz muito tempo. Não faz mesmo. É um contexto de uma situação econômica muito difícil, que era, como eu falei, né, supostamente um empresário, uma pessoa, um líder político com muitos amigos, né, e aliados na economia, está tendo resultados péssimos, né, por isso que tem esse cenário político complicado. E no cenário externo tem uma relação com isso, porque obviamente essa situação de incerteza da guerra comercial, das tensões entre os Estados Unidos e a China afeta todos os emergentes, né? Foi uma surpresa para todo mundo, só que o governo do Macri, e eu acho também uma diferença aqui com o governo Bolsonaro, em 2015, né, em 2016, na verdade, o governo Macri acreditava que a Hillary, né, os demócratas iam ganhar as eleições. E era o melhor, né? Mas eles queriam mesmo, né? Diferentemente do governo Bolsonaro, que tem um alinhamento ideológico com a administração Trump, o governo do Macri, também que a gente pode considerar um governo de centro-direita, eles sempre tiveram uma agenda de globalização, né, de aproveitar a globalização liberal, dentro daquela ordem liberal, com as suas instituições tradicionais, né, que era um pouco a proposta da Hillary. E o governo pensava, assim, tinha a expectativa de que os demócratas iam conservar a presidência e a Argentina ia ter aquele aliado nos Estados Unidos, né, para fazer todas as reformas, né, e atrair os investimentos. Isso não aconteceu, foi o Trump que venceu nas eleições. Embora o Macri, ele conhece pessoalmente o Trump, porque eles trabalharam
perto, né, nos anos 80, as decisões, né, a linha política do governo Trump não é benéfica para a Argentina, porque é por causa, né, daquele protecionismo, né, comercial. E, obviamente, também afeta, como a todos, essa tensão entre os Estados Unidos e a China. Então, em termos de política externa, Macri vinha com essa aposta por recuperar a relação boa, né, com os Estados Unidos, de aproximação, também com a Europa, né, talvez recuperar o Mercosul, mas apenas como só área de livre comércio, né? E aí que tem uma coincidência, né, entre a Argentina e o Brasil, que é eliminar, né, deconstruir aquilo na Sul. Primeiro teve a suspensão da participação e agora a saída, o abandono, denúncia diretória do tratado no mês passado. Nas publicações, né, sempre a gente lê que o Brasil foi o líder que propôs a Unasul, trouxe toda aquela visão da América do Sul, que na verdade a Argentina historicamente não tinha essa referência, sempre a referência foi a América Latina, um pouco para diluir, né, ao protagonismo brasileiro, mas é verdade que a Argentina, com os governos Kirchner, né, em particular da Cristina Kirchner, teve uma identificação muito forte com a Unasul, em particular com o funcionamento do Conselho de Defesa Sul-Americano, né, que foi o meu tema de pesquisa no pós-doutorado. Tudo bem, o Brasil propôs a criação do conselho, mas na verdade eu mostro um pouco na tese que existiu toda uma comunidade epistêmica da Argentina de acadêmicos, mas fundamentalmente de políticos e outras referências de espaços partidários que fazia muito tempo que vinha propondo algum fórum de debate, né, de pensamento, reflexão, formulação de políticas que fosse regional e que não fosse a OEA, né, onde os Estados Unidos queria impor aquela visão das novas ameaças, do emprego interno das Forças Armadas, né. Na Argentina, a política de defesa formulada por essa comunidade epistêmica, como argumento, teve sempre como princípio mais importante o afastamento dos militares de qualquer tipo de emprego interno. Depois da transição, né, em 83, as forças políticas chegaram a um consenso sobre qual era o papel dos militares na democracia e o combinado, né, o acordo era que nunca mais a gente tinha que ter participação política dos militares e que esse objetivo a gente só ia conseguir garantindo o controle civil sobre as Forças Armadas. Então teve formulação de normativa, parte dele, né, estabelecendo que os militares não podem ter nenhum tipo de participação em atividades de segurança interna. E o outro elemento era uma aposta pela cooperação, né, dentro da região e também a participação em operações de paz. Né? Hoje, na Argentina, diferentemente do Brasil, as Forças Armadas não são um ator político. Aprende, Brasil, pelo amor de Deus. Não é tão difícil. Pelo amor de Deus. Não é fácil. Não é fácil, mas numa democracia é fundamental. Numa democracia não pode existir um ator social com a atribuição, a capacidade de impor uma tutela, de dizer eu sou o fiel da balança, eu decido sobre os conflitos sociais e políticos. Não pode ser um ator econômico, não pode ser um ator religioso e não pode ser as Forças Armadas. Se isso for a realidade, bom, a gente tem que saber que não é mais uma democracia. Exatamente. As sociedades democráticas, elas necessariamente passam por conflitos entre setores políticos, classes sociais que têm interesses e perspectivas diferentes. O que a democracia faz é civilizar esses conflitos, quer dizer, vamos concorrer no mercado das ideias, no mercado pela opinião política, pelo voto das pessoas, seguindo as regras, respeitando as instituições, mas a gente não pode esperar que esses conflitos não existam. Né? Sempre falo, a democracia ela é uma sociedade bagunçada, mas uma bagunça pacífica, não violenta, na qual as forças políticas têm que concorrer por quem define melhor esse interesse nacional. Mas não pode existir um ator corporativo
seja militar, religioso, econômico, que tenha assim, a atribuição de dizer qual é esse interesse da nação. Poder moderador, né? Exatamente. Já que nós estamos falando de defesa, o que o Macri fez de diferente? Ele organizou alguma coisa? Ele reestruturou? Ele não fez muitas mudanças, mas mudou muito o discurso. Desde a transição na democracia, né, foi se formando aquele consenso sobre o papel dos militares, em particular sobre quais seriam as missões que as Forças Armadas podem participar. E isso foi desenvolvido então desde a transição. Foi muito claro também nos governos Kirchner, né, em particular durante o governo do Néstor Kirchner, naquela linha de dizer, olha, Forças Armadas não é para segurança interna, não é para combate contra as drogas, nem contra o terrorismo, as Forças Armadas são para a defesa externa, e a gente quer dar uma perspectiva cooperativa à política de defesa, né, em termos de cooperação regional. Sempre existiram algumas vozes críticas sobre essa separação. Com o governo Macri, essas vozes críticas, elas chegam no Ministério da Defesa. O Macri mesmo, né, a Aliança Cambiemos, eles acreditam que a situação de criminalidade tem uma complexidade tal que você precisa das Forças Armadas para combater esses fenômenos. E aí, então, eles continuaram uma política já da Cristina Kirchner, né, que acreditava nessa separação, mas, enfim, alguns setores militares que ganharam poder durante os últimos anos do governo dela convenceram, né, a empregar Forças Armadas em atividades de controle das fronteiras contra o narcotráfico. O Macri continuou essa política e dentro do ministério, que diferentemente dos governos anteriores, que era um ministério formado por civis, né, houve um aumento de presença de militares da reserva dentro do Ministério, que para a Argentina é inédito assim, na democratização, isso não acontecia, e trouxeram então essa ideia de que era necessário modificar as leis para que as Forças Armadas pudessem participar de segurança interna. Só que eles entenderam muito bem que o Congresso não ia passar uma reforma dessas, até porque esse consenso sobre a segurança e defesa ainda é muito forte entre os setores políticos. Ótimo. Então, como eles não iam conseguir passar uma lei, aprovaram um decreto, uma medida do Executivo, flexibilizando essa participação das Forças Armadas contra narcotráfico e terrorismo, pensando que os terroristas são os movimentos indígenas. Ah, meu Deus, não acredito. Só que o que está acontecendo, né, que vários pesquisadores argentinos estão mostrando, todas aquelas dificuldades econômicas que se traduzem em limitações orçamentárias fazem com que essas tentativas de reformas não deem certo, porque não tem grana para fazer isso. Então, bem feito. Um desdobramento positivo da crise econômica é que, pelo menos, os militares não se envolvem no combate do que seria, né, nas favelas. A gente também tem favelas, são diferentes, não tem morro, mas são parecidas em termos de desigualdade, de problemáticas. Bom, eles não estão entrando aí. Bom, e levando em conta o cenário atual, o que a gente pode pensar para essas eleições que estão chegando esse ano? Ainda a gente não tem os candidatos, né? Então, tem incerteza sobre quem vão ser os candidatos, qual vão ser as alianças. O sistema eleitoral da Argentina, ele prevê uma eleição primária, né? Parecido aos Estados Unidos, quer dizer, os próprios partidos têm que ter os seus concorrentes, né? Para definir as chapas finais. Isso vai acontecer em agosto. Depois a eleição, o primeiro turno é em outubro e o segundo, se houver, vai ser em novembro. Então ainda a gente não sabe quem vão ser os candidatos. O que as pesquisas estão medindo o Macri, ele falou que vai ser candidato, né? A gente tem que esperar até a inscrição, mas eu falo isso porque tem boatos, né, de que se a imagem dele não melhorar, existe uma pressão forte de alguns setores, porque a Maria Eugênia Vidal, né, a governadora de Buenos Aires, seja candidata oficialista. Não é o plano do Macri, mas existe
existem, né, as expressões do que na Argentina a gente chama do círculo vermelho, né, que são os interesses econômicos, como eles influenciam as decisões da política. A Cristina Kirchner, ela por enquanto fala que vai se candidatar, aí seriam os dois polos, né? Mais ou menos cada um tem um 30%, e existe uma outra força política um pouco mais próxima do kirchnerismo, né? Porque é aquele peronismo, né? Que é o partido tradicional, que parece que eles estão tentando uma alternativa, seria um meio termo. Tem dois candidatos aí que parecem que vão se apresentar, o Sérgio Massa, que já participou de outras eleições, e o Roberto Lavagna, que era o ministro de Economia daquela transição, né, do presidente Dualdo em 2002, 2003 e dos primeiros anos do Néstor Kirchner, né? Ele vai relativamente bem nas pesquisas, mas não está crescendo tanto como era esperado. Ele é visto como uma figura moderada, né, de um liberalismo moderado, com algumas notas aí de keynesianismo, mas não está nada definido, né? Faz algumas semanas, né, que apareceu uma pesquisa sobre intenção de voto e aí a Cristina parecia que estava crescendo, isso supostamente fez uma espécie de revolução nos mercados. O Macri diz que por isso que aquele índice do país aumentou e houve um aumento do dólar, né? Porque existe ainda uma aposta dos mercados pelo Macri, só que é uma aposta um pouco discursiva, né? Porque os investimentos, né? Que eu acho que é o indicador mais claro de que os empresários acreditam na política econômica, isso não acontece, né? Eles estão segurando ainda. Então, a gente tem um cenário de muita incerteza, de certa polarização. Parece que se surgir uma terceira posição tem chance, só que tem todo aquele problema de que tem que ser uma pessoa conhecida, né? E que consiga também ganhar a província de Buenos Aires. Que é o grande prêmio das eleições argentinas. Gente, vamos ter que chamar a Marina de novo para vir falar com a gente quando decidirem quem são esses candidatos. Porque a gente já aprendeu bastante aqui. Eu não sabia quase metade dessas coisas do governo Macri. Não chega desse jeito pra gente, né, aqui no Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado bastante. Obrigadíssimo, Marina. Eu quero agradecer muito o convite. Eu já acompanhava o programa. Sempre recomendo os alunos, as pessoas. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. Espero que você tenha gostado também. Se inscreve no canal, ative as notificações, deixa seu like, seu comentário e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau.